Nós vamos falar com Flávio Tajima Barbosa, engenheiro químico e que, segundo ele, encontrou seu lugar no mundo dentro das salas de aula, mestre em ensino de química e assessor pedagógico de química do Sistema Positivo. Flávio, boa tarde. Boa tarde, Gilmar. Boa tarde a todo mundo aí que está ouvindo o Diário de Maringá. Vamos conversar aí um pouquinho então sobre química, tentar esclarecer algumas questões que parece que estão meio pendentes aí. Com certeza. Ô Flávio, primeiro eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade e também agradecer toda a equipe da Central Press, a Simone, também a Lorena e toda a equipe que sempre nos colocam aqui em entrevistas bastante importantes. Bom, tá tendo bastante polêmica a respeito do coronavírus e, vez ou outra, sempre parece algo milagroso. Uma hora a ivermectina, que já foi desmentida inclusive pela USP, e agora é a vez do ozônio. A semana passada, se eu não me engano, a própria Anvisa colocou uma nota que o ozônio é perigoso para a saúde. Agora, você como químico e ainda assessor pedagógico no caso de química do Sistema Positivo de Ensino, o que você tem a dizer sobre o ozônio? Olha, Gilmar, o que eu teria a dizer é que a gente tem que tomar muito cuidado com o uso de determinados tipos de substâncias que prometem, como você colocou aí, serem milagrosas, Então, se a gente pegar o ozônio, por exemplo, que é uma substância que alguns prometem aí estarem produzindo aí para uso eficiente, para uso em casa, para uso como desinfectante para o coronavírus, tem que tomar muito cuidado, porque assim, efetivamente, se a gente for ver o tipo de ação do ozônio, ele realmente acaba destruindo a parede celular ali dos vírus, das bactérias. Ele pode ser utilizado como um desinfetante, desde que não haja nenhum ser humano no local. Então, quer dizer, se você precisar fazer a asepsia, a limpeza, de algum tipo de superfície, de lugar, de espaço, onde talvez haja, não sei, por exemplo, alguma bactéria, alguma coisa que você precisa eliminar essa bactéria, aí o uso é ineficiente. Mas quando isso diz respeito a uma relação com seres humanos, todo cuidado é pouco, porque o ozônio é extremamente tóxico, Ele, quando entra nas nossas vias aéreas, por ser um gás também, ele entra reagindo com tudo que está dentro da gente, e isso vai causando danos e estragos aí gravíssimos para a nossa saúde, Então, quer dizer, a Anvisa permite com que ele seja usado como desinfetante, mas não como um saneante, que são coisas aí bem distintas, bem diferentes. No caso, quem deveria manusear o ozônio? Então, o ozônio, ele é utilizado, por exemplo, há mais de 150 anos, por exemplo, na Europa, para você fazer a desinfecção de água, Então, essa água, a estação de tratamento de água, enfim, em algum processo desse tratamento, eles utilizam ozônio. Em alguns casos, quando você tem que fazer algum tratamento específico, pelo que eu sei, o ozônio é utilizado bastante para tratamento dentário, mas em casos muito específicos e pontuais, Então, respondendo a sua pergunta, quem tem que usar o ozônio? Quem sabe por que, quando e como está utilizando esse ozônio, em quais situações específicas ele pode ser utilizado e não oferece danos e nenhum tipo de risco à saúde humana. Então, é nesses casos que aí sim a gente pode utilizar o ozônio. Então, tem que tomar muito cuidado, Muitas vezes a gente ouve falar ozônio, Quer dizer, é uma palavra famosa, é uma palavra da química que a gente conhece. Só que muito pouca gente sabe exatamente o que é o ozônio, E como é que ele age, como é que ele atua. Tem toda uma legislação específica por trás, testes químicos específicos que são feitos, que tem que ser feitos justamente para que você possa avaliar e validar a utilização desse ozônio em contextos muito específicos. Ou seja, não é só sair usando aí, não é qualquer um que pode sair usando ozônio, que isso pode ser um perigo. Nós estamos falando com Flávio Tajima Barbosa, ele é engenheiro químico, ele é mestre em ensino de química e assessor pedagógico de química do Sistema Positivo de Ensino. Ô Flávio, um exemplo, de repente eu tenho um aparelho que, no caso, o ozônio seria um gás, que ele faz esse gás. Aí eu tenho, por exemplo, um parente, um vô, um pai com 80 anos, eu coloco esse aparelho, por exemplo, na sala e o meu pai ou minha mãe ou um ente querido já de idade está ali respirando esse ozônio. Pode ter alguma consequência? Com certeza pode ter várias consequências, Até porque a utilização desse ozônio para esse fim específico que você está me dizendo, ele ainda não foi assim comprovado, Você não pode utilizar para esse meio, até porque para ele ter algum tipo de eficiência contra, vamos pegar aí, por exemplo, que está em alta o coronavírus, a concentração de ozônio no lugar tem que ser bastante alta. Isso com certeza vai ser prejudicial às pessoas, Pode causar irritação na garganta, aperto no peito, tosse, enfim. Você pode começar com sintomas leves, mas que depois podem ocasionar aí outros problemas mais graves.
graves. Ou seja, esses aparelhinhos, eles na verdade só vão fazer mal para quem está no ambiente, porque para o próprio coronavírus a concentração não vai ser suficiente desse gás para que elimine, para que faça realmente a asepsia desse ambiente, entendeu? Então, esses aparelhos aí, provavelmente, eles eram utilizados em certo contexto, como eu tinha falado para você, talvez no contexto médico, no caso odontológico, num caso muito específico, e ele também pode ser usado, como eu tinha falado, no tratamento de água, e ele acaba sendo utilizado dentro de um outro contexto. Por quê? Porque você já sabe como produzir o ozônio, por exemplo. Tá? Você já tem a técnica, você já tem a tecnologia para fazer isso. Só que você pega essa tecnologia e vai colocando em lugares onde ele não pertence. E aí você tem um problema gigantesco. Utilizando de uma forma errada, no caso. Exato, com certeza, com certeza. Então, quer dizer, muitas vezes a legislação ela apresenta muitas brechas, né? Então, aqui, quer dizer, a química está numa interface com o tipo de legislação vigente. Né? O que eu posso fazer com esse produto químico? Então, se você tem uma brecha ali, talvez você possa utilizar esse equipamento em diferentes contextos, e aí você tem os problemas posteriores, né? Nós estamos falando, mais uma vez, com Flávio Tajima Barbosa, engenheiro químico, mestre em ensino e químico e assessor pedagógico do Sistema Positivo de Ensino. Ô Flávio, me diga uma coisa, o que você diria neste momento? Nós estamos falando por uma parte do Paraná, Mato Grosso do Sul e estado de São Paulo. De repente, tem algum senhorzinho que ganhou, por exemplo, do filho, de uma filha, um aparelho de ozônio, tem lá os seus 70 anos, 75, 80 anos, está nesse momento na sala nos ouvindo com o aparelho de ozônio funcionando. Quer usar, né? Achou aquilo interessante, achou aquilo legal. Olha só, eu acho que a primeira coisa que tinha que fazer é realmente, né, fazer uma leitura do manual de instrução e ver o que você tem ali que está sendo produzido, né? Enfim, você ganhou, você quer utilizar, eu sugiro que você ligue o aparelho, mas não deixe ninguém naquele ambiente, né? Para que então o ozônio possa aí fazer o seu papel de asepsia, se for feito, enfim. E aí depois de um certo período de tempo, que pode variar dependendo da concentração desse ozônio, aí sim você pode fazer uso daquilo novamente, né? Porque por exemplo, como eu tinha te dito anteriormente, esse ozônio ele pode ser, por exemplo, borbulhado na água para fazer essa asepsia da água, para fazer essa desinfecção contra micro-organismos, assim, e é muito utilizado faz muitos anos já. Só que esse ozônio ele fica ali nessa água, por exemplo, a desinfecção, por cerca de 20 minutos. Depois de 20 minutos você já não vai encontrar quase nada de ozônio, de traços de ozônio ali, porque ele já vai ter sido todo consumido. Então aí tá ok, é uma situação mais específica. Mas quando tá no ar, ele permanece durante um período maior de tempo. Então você tem que tomar muito cuidado, tem que seguir muito bem as especificações, né, para que isso não cause nenhum mal à saúde. É claro que provavelmente se esses aparelhos eles estão sendo vendidos, estão sendo utilizados, eles não vão causar assim, digamos assim, uma morte prematura das pessoas, uma coisa nesse sentido. Mas pode vir a trazer algum mal e nenhum benefício. Entende? Então, às vezes só traz mal. Você quer fazer a asepsia do lugar, você quer utilizar para uma coisa benéfica para você, para se prevenir, né, contra essa doença, enfim, e na verdade você acaba só tendo um mal. Então tem que tomar muito cuidado, né? O ideal é sempre ler o manual de instrução e ir atrás das informações aí que são pertinentes para a correta utilização do aparelho. Tá certo. Flávio, mais alguma coisa que você gostaria de colocar aqui aos ouvintes da Desterro FM 106.5 e também em conexão com a 87.9 Rio Bom FM? Opa, só queria mandar um abraço aí para todo mundo, né? Espero que tenha ajudado de alguma forma e vamos, né, se conscientizar em relação a qualquer tipo de produto, porque tem sempre um manual de instruções ali para como é que deve ser utilizado aquilo, né? Então, deixar um pouco de lado a questão do senso comum, eu acho, eu ouvi falar, e realmente ir atrás das informações ali que merecem ser levadas adiante, né? Então, tomar muito cuidado com isso aí. Flávio, muito obrigado pela sua participação. Valeu, imagina, brigadão. Boa tarde para vocês, Gilmar. Uma ótima tarde para você. Notícias.